Oi pessoal, tudo bem? Quero dar as boas-vindas a vocês novamente aqui no canal Trago um Livro. Conforme nós combinamos, né, de acordo com a enquete, ontem eu publiquei o vídeo com o poema O Cão Sem Plumas, em que eu li o poema O Cão Sem Plumas. E hoje nós vamos fazer algumas reflexões sobre o poema. Então este vídeo agora, ele é destinado a essas reflexões. Ou seja, ele vai trazer possibilidades para a leitura do poema O Cão Sem Plumas, do poeta João Cabral de Melo Neto. Eu vou deixar aqui em cima o card para que quem quiser tenha acesso a essa leitura do poema e compreenda o que a gente está tratando aqui. Bom, o vídeo de hoje é muito especial porque comemora o centenário do poeta João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto, autor do conhecidíssimo Morte e Vida Severina, nasceu em 9 de janeiro de 1920, lá em Pernambuco, em Recife. Ele passou a infância entre engenhos de açúcar. E é lembrar que Pernambuco, né, historicamente, foi um estado produtor, né, da cana-de-açúcar, produtor do açúcar. E João Cabral de Melo Neto é primo de Manoel Bandeira e de Gilberto Freire. Como ele passou essa infância nesses engenhos, ele retorna para Recife, a família retorna para Recife e ele cursa os estudos primários, né, no Colégio Marista, em Recife. Já rapaz, ele frequenta o Café Lafayette, também lá em Recife, que era um reduto dos intelectuais da época. Em 1940, ele viaja para o Rio de Janeiro e conhece Murilo Mendes. Murilo Mendes apresenta João Cabral de Melo Neto a Carlos Drummond de Andrade e João Cabral passa a frequentar um círculo de intelectuais que se encontravam no consultório de Jorge de Lima. Em 1942, João Cabral de Melo Neto lança a obra Pedra do Sono, é o seu primeiro livro lançado. Ele foi aprovado em 1943 num concurso público, mas logo em seguida, em 1945, ele presta concurso para a carreira diplomática e é aprovado. No Rio, ele frequenta o Café Amarelinho, o Café Vermelho, que também eram redutos de intelectuais. João Cabral é removido para o consulado de Barcelona e engraçado que lá ele constrói uma pequena tipografia e publica sua obra Psicologia da Composição. João Cabral também, uma outra curiosidade, é que lá na Espanha ele se torna muito amigo do catalão Joan Miró. Inclusive há um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima o card para que vocês assistam. Eu fiz um vídeo sobre a obra de Joan Miró. Em 1950, João Cabral de Melo Neto publica O Cão Sem Plumas, que é a obra, que é o poema que nós vamos tratar neste vídeo. O poeta trabalhou em Sevilha, trabalhou em Madrid, trabalhou em Marsella, trabalhou em Genebra, trabalhou em Berna, em Dakar, enfim, ele trabalhou em vários lugares do mundo. E em 1969 ele tomou posse na Academia Brasileira de Letras e recebeu inúmeros prêmios, inclusive ele recebeu o doutor honoris causa pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele faleceu em 9 de outubro de 1999 no Rio de Janeiro. A poesia de João Cabral de Melo Neto se situa, de maneira geral, entre o eixo dos rios Guadalquivir, em Sevilha, e o rio Capibaribe, no estado de Pernambuco. É engraçado porque são geografias completamente distanciadas, mas que constituem uma relação lúdica criada a partir da vivência do poeta. E assim, só para que a gente se situe nesse contexto, é importante a gente lembrar que nesse eixo brasileiro, nós estamos falando de um contexto social, de um país subdesenvolvido, agrário, latifundiário, em que as diferenças sociais são cada vez mais acentuadas. Afinal de contas, a gente está falando de 1950. É um Brasil da ascensão café com leite e do declínio dos engenhos de açúcar. É um Brasil, no dizer de João Cabral de Melo Neto, severino. Claro, é bem verdade que o fluxo artístico oriundo da Semana de Arte Moderna, em 1922, influenciou João Cabral de Melo Neto. Ele é inserido cronologicamente neste período da literatura brasileira. Cuidado com esses períodos, com essas catalogações. Isso é uma maneira didática da gente enxergar, porque o poeta ele está sempre conectado com o seu tempo, ele está sempre conectado com o que ele vive, ele é uma antena do mundo. Então a gente acaba tendendo a encaixá-lo numa determinada escola literária. E isso é um pouco perigoso, principalmente no caso de João Cabral de Melo Neto. Por quê? Porque ele possui uma escrita ímpar. Se a tendência do moderno era criar, recriar, transformar, mudar, ultrapassar ou constatar, João Cabral de Melo Neto deu uma nova dimensão a tudo isso, exaltando, como se vê no Cão Sem Plumas, a crise de valores da crença, do sistema capitalista vigente na época. Outra coisa também muito importante é que João Cabral de Melo Neto, isso ele mesmo falava, né, num dizer dele, e é constatável quando a gente lê os poemas dele, é que ele não é um poeta da inspiração.
Ele é um poeta do trabalho com as palavras, das escolhas das palavras, que ele debulhava até a palavra ficar aguda. E tudo isso, gente, com uma profunda lucidez. Tanto é que ele era acusado de ser matemático nas poesias dele, de ser muito geométrico e tudo mais. Mas é porque ele tinha exatamente esse burilamento com as palavras. Ele colocava a palavra na sua vaga, ele encaixava a palavra no lugar certo, no lugar que ela tinha que estar. E por isso os textos de João Cabral de Melo Neto, eles se despem de ornamento, eles se despem de enfeites. Tanto que o poeta dizia que não se deve poetizar o poema. E a dureza que ele retrata no Cão Sem Plumas não é uma dureza simplesmente poética, mas é uma dureza legítima. Só que outra coisa muito importante, é importante a gente pensar que o texto literário, ele não significa ser um texto histórico. Ele possui traços representativos de uma realidade, que constroem uma ressignificação dessa realidade. Veja que os elementos que constituem o Cão Sem Plumas contribuem para a representação de um contexto de miséria, para um contexto de vazio, de escassez humana. O poema é dividido em 4 momentos: Paisagem do Capibaribe 1, Paisagem do Capibaribe 2, Fábula do Capibaribe 3 e Discurso do Capibaribe 4. É lembrar que o rio Capibaribe percorre horizontalmente quase todo o estado de Pernambuco, num movimento que vai do interior até o litoral, ou seja, até a capital, Recife. As descrições do rio Capibaribe no Cão Sem Plumas são descrições que dialogam com a condição humana, com a condição daquelas pessoas que viviam às margens do rio Capibaribe. Por que então o cão sem plumas? A figura do cão possui uma relação simétrica à imagem do rio. O cão, então, ele é uma alegoria séria e trágica, como no seguinte fragmento: a cidade é passada pelo rio, como uma rua é passada por um cachorro, uma fruta por uma espada. O rio ora lembrava a língua mansa de um cão, ora o ventre triste de um cão, ora o outro rio, de aquoso pano sujo dos olhos de um cão. O poema O Cão Sem Plumas, então, é todo um código. E esse código, ele engloba uma mensagem que relaciona o plano estético, ou seja, a aparência do poema, com o plano formal, a forma do poema, como ele se apresenta. Por isso, gente, nada num poema é imotivado. As palavras, os versos, a estrutura do Cão Sem Plumas é sucinta, é pouca, é sintética. Por quê? Porque o rio e as pessoas que habitam as margens desse rio também o são. Ou seja, é o reflexo de uma vida nula. Repara que a geografia do Cão Sem Plumas é a sugestão da geografia humana, revelando a situação seca e árida do sertão pernambucano. O Capibaribe, o rio Capibaribe, como cão, como as pessoas, não tem adornos. É seco, desconhece a vida de um rio caudaloso, de um rio com peixes. Aquele rio era como um cão sem plumas. E aí ele continua: não sabia da chuva azul, da fonte cor-de-rosa, da água do copo de água, da água de cântaro, dos peixes de água, da brisa na água. Mais adiante ele diz: aquele rio jamais se abre aos peixes. Mais adiante ele trata do rio pobre, do rio sem vida, do rio enlameado, e relaciona essa imagem à imagem de mendigos negros. Sugere-se aí a relação com aquele passado de escravidão, em que os seres humanos são jubilados da sorte. Em contrapartida, a sociedade pernambucana está onde? A sociedade pernambucana está nas salas de jantar, de costas para o rio, ou seja, de costa para esse cão sem plumas, que é o rio, de costa para essas pessoas, ou seja, toda essa imagética da miséria humana, a sociedade pernambucana é colocada no poema de costas para isso, ignorando essa realidade. E aí ele diz que as grandes famílias espirituais da cidade chocam os ovos gordos de sua prosa, na paz redonda das cozinhas, ei-las a revolver viciosamente seus caldeirões de preguiça viscosa. Já em Paisagem do Capibaribe 2, o foco ele é alterado. É como se a paisagem fosse observada a partir do rio. E isso gera uma circularidade entre os elementos: lama, cachorro, homem. Veja que a lama é o ambiente onde esse homem vive. E as suas casas, elas se solidificam nessa lama. E aí parecem coágulos
na lama. Outra coisa também interessante da gente destacar é aquele trecho que ele faz uma mistura, uma mescla, quando ele diz: a árvore sem voz, os pássaros com raízes no ar. Repara que ele mistura, o pássaro tem voz e a árvore tem raiz, e aqui ele faz essa mescla, ele cria um hibridismo, que sugere exatamente essa condição humana misturada, essa condição humana híbrida, mas principalmente o homem que se perde de si. O pássaro ele já não tem voz, ele tem raiz que se mistura à árvore, que tem voz, enfim, é uma perda de si. E é claro que o chão histórico que se pauta o poema não está longe de ser o chão histórico brasileiro. Um Brasil latifundiário, um Brasil com profundas desigualdades sociais, mas é importante também pensar que essa nulidade humana, essa escassez que habita o indivíduo, pode também ultrapassar o tempo e sair de um retrato puramente histórico para traduzir a condição sentimental, a condição psicológica, a condição íntima humana, a condição íntima do indivíduo. Isso nos dias de hoje. Por exemplo, a gente tem aí a depressão que não me nega. Bom, gente, mais adiante a gente tem a fábula do Capibaribe. E aí a gente vai ter uma imagem muito interessante, que é o mar que se contrapõe ao rio. Repara que aquele rio fraco, ele vem do interior de Pernambuco desaguar no litoral, desaguar em Recife. E ele vem fraco, ele vem medroso, ele vem acanhado. Em contrapartida, ele se depara com o mar, e o mar é forte, o mar no litoral. Ele é tão forte que ele parece uma bandeira estendida. E ele é ativo, tanto que ele coloca a imagem do mar como se o mar tivesse dentes roendo a praia. Reparem também que as metáforas, elas se apoiam nos substantivos. A gente tem, por exemplo, na fábula do Capibaribe, nessa parte da obra, a gente tem o rio, a gente tem o mar, a gente tem lençóis, a gente tem igreja, flores, porta, mendigo, o próprio cão. E todas essas palavras, todos esses substantivos, eles contribuem para esse universo da representação. Não sei se vocês percebem da mesma forma que eu percebo, mas no discurso do Capibaribe parece que há um ensinamento. A gente agora tem o discurso do Capibaribe, é como se o rio estivesse falando, né? Ele vai discursar e ele parece ensinar, e o tema é vida. O tema que ele foca é a vida. Mesmo, e essa passagem é linda, mesmo que o que viva incomode de vida, mesmo que o que vive choque, mas isso gera uma ideia da persistência, da teimosia. E aí a gente pode chegar numa ideia de que viver é ser teimoso, viver é ser persistente. Afinal de contas, vai dizer que ninguém nunca se incomodou com algo que você tenha feito, que você tenha tido um sucesso, que você tenha conseguido, tido êxito. Porque o que vive incomoda de vida. E esse vive é o viver no sentido do sucesso, do progresso, do êxito. Então a mensagem é: persista, incomode, choque, viva. Apesar de tudo. A vida do sujeito sertanejo aqui, em Um Cão Sem Plumas, ela é tratada como luta. É a representação alegórica de um mundo em desalinho. Mas repara que, apesar de ser contundente e apontar para a miséria da condição humana, o poema termina com a ideia da ave. A ave. O que a ave faz? A ave voa. A ave sobrepõe o mundo. E ela vai, cada segundo, conquistando o seu voo. Vocês estão reparando como ele define o ato do voar? O voar é uma conquista a cada segundo. É um bater de asas, é o coração, é o pulso, é o fôlego. Isso tudo remete àquela ideia original que nós falamos no início do vídeo, de que o cão, o rio, tudo isso, juntamente com esse homem, é o homem. E nessa ideia da conquista do voo por essa ave, no final da obra, a gente percebe que há um tom otimista. Há um tom da persistência, há um tom do continuar. Vocês conseguem perceber então como o poema parte de uma regionalidade, ele parte do regional para uma mensagem universal. O Capibaribe, o rio Capibaribe, foi por muitos anos sustento de muitas pessoas, mas hoje nós temos uma realidade um pouco diferente. Só que a mensagem do poema O Cão Sem Plumas, ele faz referência, né? Essa mensagem faz referência àquele momento histórico, sim. No entanto, ele se abre à pluralidade, porque a linguagem poética, ela permite esse caleidoscópio. Bom, pessoal, eu não vou extinguir a leitura desse poema, como a leitura de qualquer outro texto literário ou de qualquer outro poema, é uma leitura ampla. Como eu acabei de falar, é uma leitura plural. Eu vou ler e vou ter uma visão, você vai ler, vai ter uma outra visão, você vai agregar coisas a isso.
O que eu trouxe é uma sugestão, uma possibilidade de leitura. Espero que vocês tenham gostado dessa possibilidade de leitura, esse encaminhamento de leitura. E é por isso que é um texto que não ficou morto. Ele é vivo, ele pulsa. Por quê? Porque apesar dele tratar de algo extremamente regional, de um momento, vamos dizer assim, histórico, o poeta captou esse momento histórico, mas esse poema, ele cria ressonâncias para os dias de hoje. Por quê? Porque ele não define algo, ele não conceitua, ele sugere. E quando a gente sugere, a gente pode ter possibilidades. E aí a gente pode pegar esse poema pra gente hoje. A gente pode se interpretar, pode se ver nesse poema. Quantas vezes a gente não é o cão sem plumas? Quantas vezes a gente não passa por momentos também na vida da gente que a gente olha, caramba, eu tô numa situação de vida que eu tô num deserto, eu tô numa situação de sofrimento, eu estou numa situação de exclusão, eu estou excluído de um processo, eu fui colocado para fora de um emprego, enfim, são coisas que, por menores que sejam, detalhes da vida da gente, estão refletidas. O poema, ele abre para isso, ele não é um texto fechado. E aí Aristóteles até fala também da diferença entre o texto histórico e o texto poético. O texto histórico, ele é um fim em si mesmo. Ele dá uma determinada definição e fim. Já o texto poético, não. Ele cria ressonâncias, né? Ele cria ecos, ele reverbera no tempo. E aí a gente pode reler esse texto para a nossa realidade hoje. Por que não? Justamente por essa amplidão, por essa possibilidade. Que as metáforas, principalmente as metáforas, né? Que Aristóteles define muito bem, inclusive nessa obra poética, elas nos sugerem, elas nos viabilizam leituras, possibilidades, conhecimento, associações. Por isso que eu gosto muito de poesia, e falar de João Cabral para mim, fazer esse vídeo aqui para mim foi um sofrimento, porque tem muita coisa para ser falada. Eu fiz uma pincelada do que pode trazer essa obra, do que pode sugerir, mas a vontade é ficar aqui falando horas, porque eu gosto muito da escrita de João Cabral de Melo Neto. Não é uma escrita fácil, não é uma leitura fácil, porque são palavras muito objetivas, muito contundentes, mas a gente precisa escavar essa palavra para fazer esse trabalho de leitura. E isso demanda muito da gente enquanto leitor. E é por isso que muita gente deixa o texto poético de lado. Ah, porque é difícil, porque é chato, porque eu não estou entendendo nada. Claro, se você for ler O Cão Sem Plumas e imaginar um cachorro sem pena, realmente não faz sentido. Mas quando você pega o cão e você começa a relacionar essa imagem desse cão, aquela vida daquele homem, aquele rio seco, aquela dureza, aquela coisa aguda, aquela coisa tão vazia, tão esvaziada, tão ossuda. São palavras que ele usa, que ele salpica no poema. Pode dar uma olhadinha lá, confere lá no vídeo que vocês vão ver. Ele salpica essas palavras no poema justamente para chamar a atenção de nós leitores dessa agudez, dessa severidade, dessa escassez. Então, gente, vou ficando por aqui, que senão não vou parar mais de falar. Falou João Cabral de Melo Neto, pronto, aí eu já começo não calo mais. Espero que vocês tenham gostado. Contribuam também com comentários de vocês. O que vocês acham? Se essa poesia significou algo para vocês? Como é que vocês enxergam esse poema? Eu vou gostar muito de ler o comentário de vocês, tá bom? Agradeço muito que vocês tenham assistido. Bem-vindos novamente ao canal. Mais uma vez, feliz ano novo. Muitas boas leituras para vocês, muita saúde, e eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.